Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Série Mais Entanto Podcast, episódio este número 71. E hoje vamos falar sobre o web design e um pouco também sobre o marketing online. E olha só, eu vou ler aqui por escrito, de acordo com o meu roteiro, ó. Será que o design de um site é apenas sobre páginas bonitas? Ou será que por trás de cada detalhe existe uma arte invisível que conecta marcas, pessoas e resultados? E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ele, o web designer Nômade, que já criou sites, lojas e páginas que ultrapassam a marca de 10 milhões em vendas. Fundador da Monster Artworks, onde transforma ideias em páginas de alta conversão. Um profissional que une estratégia, design e marketing digital para criar resultados no mundo online. Reconhecido como referência no mercado por transformar pixels em propósito. Seja muito bem-vindo, Guilherme Monster Sandrin. Obrigado, Wesley. Obrigado pelo convite. Meu nome é Guilherme Sandrin, conhecido como Guilherme Monster. Eu sou web designer, como vocês viram aí, mas o primeiro web designer premiado no Brasil inteiro com relação à criação de site e também um web designer diferente. Eu sou um nômade. Eu não trabalho num lugar só, eu não fico num lugar só, não tenho um escritório fixo. E minha vida é isso, é viver trabalhando na hora que eu quero, onde eu quero e do jeito que eu quero. Mas, Guilherme, aqui, ó, antes da gente entrar no tema central aqui, que é a parte do web design, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua agora pra gente aqui. Se apresenta pra gente aqui, conta um pouco do seu lado pessoal, profissional, até chegar aqui hoje na cadeira do Série Mais Entanto. Maravilha, vamos lá. Primeiro, eu sou cristão, antes de tudo, sou um filho e um servo de Deus. Sou um homem casado, 27 anos, sou web designer mineiro. Eu venho de bastante trabalho diferentes até chegar onde eu cheguei e criar a empresa que a gente criou hoje. E antes de tudo, eu sou um cara muito família, gosto bastante de estar com meus irmãos, meus sobrinhos, que são vários, meus avós. Eu sou um cara bem mais tranquilo, mas um cara que odeia regras, odeia compromissos. E o propósito da minha vida como empresa, como empresário, virou isso. Não viver regras e compromissos, mas sempre tendo responsabilidades. Então, esse é o Guilherme Sandrin Monster. E para você que está aqui nos acompanhando, já clica aí no botão curtir logo abaixo para curtir esse episódio sensacional que eu vou fazer com o Guilherme aqui. Se inscreva também no canal do Série Mais Entanto Podcast. Ative as notificações para você ficar por dentro de todo o episódio novo que a gente posta aqui no Série Mais Entanto Podcast. E comente aqui o que você espera aprender com esse episódio que a gente vai gravar aqui hoje. Guilherme, para começar entrando no tema... Aliás, antes da gente entrar no tema principal, gostaria primeiramente de saber por você, de onde que veio esse nome, Monster do Digital? Cara, o meu primeiro cliente, quando eu comecei nessa ideia de fazer site, ele olhou e falou assim, nossa, Guilherme, o site ficou monstro. E eu não tinha nem nome ainda de empresa. Aí eu falei, caraca, Monster é um nome massa, gostei. Aí Monster Artworks seriam monstros no trabalho. Então nós somos monstros trabalhando com o que a gente faz com relação a site. E é graças a esse primeiro cliente que a gente teve. e da onde que veio esse despertar seu para esse mundo do web design? Você sempre teve isso em mente? Ou foi questão de oferta de mercado? Foi essa parte de oportunidade mesmo com seus clientes que não eram clientes e se tornaram? De onde que veio essa ideia de ser um web design? Eu tinha um emprego CLT, como todo CLT, horário fixo e etc. Salário mínimo. E o meu sócio, ele me fez uma proposta, hoje ele é meu sócio, né, um amigo na época me fez uma proposta e falou, olha, a gente tá trabalhando com isso daqui, eu preciso de um vendedor e eu acredito que você possa ser esse cara, você se encaixa nesse perfil, você conversa bem, você vende bem, você já trabalhou com coisas que precisavam ser vendidas e eu fui nessa ideia. No primeiro mês eu fiz o que eu faria em 3 meses de CLT. Aí eu falei, eu não vou fazer isso aqui mais. Eu tô fora. Aí eu fui trabalhar com ele. Passou uns 2 meses, a gente virou sócio. Eu comecei a aprender, comecei a escalar o negócio, comecei a criar esteira para que esse negócio fosse mais rentável e em 2 pessoas dá muito mais dinheiro. Hoje somos 9 pessoas. É uma empresa não muito grande, mas é uma empresa que todo mundo foge dessa regra, desse contexto do CLT. Então, foi daí que veio essa jornada diferente da minha vida. E é muito bom, né, quando a gente fala dessa questão de sociedade, que você falou no início aqui nos bastidores, né, que o seu sócio,
Ele é mais o cara do bastidor, né? Ele não é o cara ali das câmeras. E quando a gente tem esse complemento na sociedade é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa se torna sócio de outro profissional que basicamente tem aquela mesma função na empresa. Então, são, entre aspas, dois sócios iguais, né, basicamente. Uhum. Quando você tem um sócio que ele é mais de bastidor e mais técnico, né, e outro que é mais comercial, mais comunicativo, meio que casa, né? É um casamento perfeito entre sociedades que a chance de dar certo na empresa aumenta drasticamente, né? E é isso que aconteceu na sua empresa? Totalmente. Ele não é só o oposto de mim como empresário, mas como pessoa. A gente não gosta nem da mesma música, nem do mesmo animal de estimação. Então tudo é diferente ali na minha rotina e na dele. Então isso foi o que encaixou. Eu tenho uma parte muito mais presencial, como imagem, tanto que você pode pesquisar no Instagram, é Guilherme Monster, e ele tem uma parte muito mais teórica, operacional e que não quer dizer que ele é menos ou eu sou menos, são duas pessoas que se completam como CNPJ e como CPF também. E Guilherme, tem diferença quando a gente fala de site mesmo, especificamente falando agora? Tem diferença de um site bonito, de um site que realmente converte vendas, ou não? Todo site bonito converte vendas. Isso é uma dúvida muito grande, principalmente de quem quer começar no mercado, vendendo produto, afiliado e etc. Site bonito ele não vende se ele não tiver uma boa copy, uma boa persuasão, um bom texto para aquela pessoa que está lendo a oferta falar assim: nossa, isso aqui é único, eu quero para mim. Às vezes seu site pode ser branco com letra preta e vermelha destacada. Vai vender muito mais que, por exemplo, uma página de um cara bonitão, cheio de efeito e design. O que depende muito do site, a velocidade dele, é o quão rápido ele responde ao atendimento ali do cliente, no clicar e chegar dentro do site. É um bom call to action, né, que seria uma oferta, um botão, geralmente um fale comigo, Sim. compre agora, uma boa escassez, como últimas vagas, desconto limitado para 10 pessoas, e uma boa copy que é persuasiva, né. Independente do produto, do nicho, do tipo de empresa ou pessoa que você tem que ter uma copy que convença aquele cliente. Você não precisa mentir para ele, só que você tem que trazer para ele uma verdade muito difícil de alcançar. E é isso que faz uma página vender. É difícil? É, mas é possível e a solução tá aqui. É, essa questão que você falou do tempo do site é muito importante, né? Porque ainda mais hoje que a grande massa das pessoas são muito imediatistas, né? Então, no clique ali, se demorar alguns segundos, a chance da pessoa sair do seu site e ir para um do concorrente, ela aumenta. E isso talvez seja uma das coisas mais básicas que o pessoal pensa que peca muito também, né? Isso é um dos maiores problemas para todo mundo, seja empresa ou quem atua no mercado digital. Você no seu subconsciente, depois que você começou a usar celular, hoje você é viciado nisso, você tem 3 segundos para tomar uma ação. Às vezes você viu um vídeo, gostou muito do produto, você clicou no site, demorou demais para carregar, você desistiu. O seu subconsciente leva 3 segundos para tomar a decisão de comprar, de ver, e seu site tem que responder esses 3 segundos, com as imagens aparecendo rápido, o design ser bonito, a copy aparecer rapidamente e ser persuasiva já na primeira leitura. Então, velocidade é não só muito importante, mas é pelo menos 60% do passo de um site. E vocês dão esse direcionamento para o cliente de vocês, por exemplo, talvez a pessoa chega com uma ideia de construção de site ali, você pontua para elas, ó, talvez indo por esse lado aqui você não vai ter tanta efetividade, indo por esse lado aqui, vinculado mesmo a essa parte de persuasão, gatilhos mentais, vocês dão essa parte de suporte e uma espécie de consultoria para os seus clientes também? Tá, eu sempre falo, principalmente quando é um cliente já mais antigo, eu até brinco, falo: "Não, que é isso aqui? Você tá de sacanagem". Mas quando é um cliente novo, por exemplo, nicho de emagrecimento, Sim. vamos supor que o cara fez uma copy, a copy, pra quem não sabe, é o texto do site, é o que você tá lendo ali, mas a pessoa foi e colocou assim, "Perca 10 quilos". Você consegue melhorar isso. "Perca 10 quilos em 7 dias". "Perca 10 quilos sem cortar o açúcar". É possível? É, mas tem um método. Não tô te falando pra, novamente, mentir Sim. dentro do seu site, mas você tem esse método. Então você precisa mostrar para o cliente de uma forma que vai alegrar ele. "Pô, eu vou perder 10 quilos em 30 dias sem cortar o meu chocolate? Tô dentro". É muito melhor para o cliente que tá lendo o seu produto, para o cliente que tá lendo sobre a sua empresa.
E a gente sempre dá esse feedback porque, assim, o resultado do meu cliente é o meu resultado. Então eu preciso que ele se dê bem com o projeto que ele fez com a gente, para que ele me indique, para que ele fale de mim, para que ele volte a ser meu cliente novamente. Então, pra gente isso é muito importante. É muito sobre clareza, né, Guilherme? A gente tem que ter clareza do que a gente quer transmitir para o nosso público ali, né? Se a gente, por exemplo, perca 10 quilos, e aí? Qual clareza que eu tenho em cima disso? Entendeu? Exatamente. Então, quando você pontua a questão de dias, um método específico que você vai aplicar, né? Que a pessoa vai aplicar para perder esses 10 quilos, você passa a ser mais claro dentro do seu site. E, consequentemente, a chance de você converter mais em vendas aumenta, né? Se você trazendo para o seu cliente clareza, objetivo, quebrando as objeções dele, tudo isso daí vai resultar numa copy perfeita, num texto perfeito, que vai vender o produto perfeito, que vai vender uma empresa perfeita, que vai vender uma mentoria perfeita, não só no questão digital, mas um advogado, se ele for claro no que ele fala, por exemplo, um advogado que mexe com LOAS e BPC, esse advogado, criando ali na headline, na primeira etapa do site dele, ele vai ter o convencimento daquela pessoa. Então, assim, um advogado que mexe com LOAS e BPC, precisa do benefício LOAS e BPC? Ou uma outra variação disso seria, não conseguiu o LOAS ou BPC? Então, você cria esse engajamento com aquela pessoa que está lendo. E isso é fundamental hoje para o site. E chega muitos clientes para você para fechar negócio contigo que já tem um site, porém não é tão efetivo, e você avalia aquele site ali, na sua avaliação, né? Realmente não está sendo efetivo pelo próprio corpo do site ali. Nesse ponto em específico, é melhor você redefinir todo o site naquele próprio site ou criar um novo site e esquecer aquele site atual do cliente? Eu não sei se ficou muito viajada a minha pergunta, se realmente tem esse cenário, mas é melhor eu reestruturar todo o site ali já existente ou é melhor eu criar um site novo e começar a partir dele ali? Eu geralmente gosto de criar do zero de novo. Mesmo que a pessoa queira aproveitar alguma parte do site, algum texto, vídeo, coloração, banner, eu gosto de criar de novo porque existem diversas formas de fazer site. Existe o Wix, existe programação, existe o web designer. Então, cada um usa um jeito de trabalhar. Eu, por exemplo, não sou programador. Não sei mexer com código. Eu faço o front-end, que seria a visão do site, né? A parte frontal do site. Então, para mim é muito mais prático eu tirar tudo, remover tudo e criar na minha linguagem de trabalho. Só que também tem sites que você olha e fala assim, cara, aqui não dá para aproveitar nada. Eu prefiro fazer 100% de novo, ter muito mais trabalho aqui, porque vai ficar melhor para você, consequentemente vai ficar melhor para mim, que você vai ficar satisfeito. E o que tem mais nesses sites em específico que não dá para aproveitar nada? É a poluição do próprio site, é a falta de informação, é a informação desnecessária? O que você observa nesses erros comuns desses sites que não convertem? Começa na hospedagem, que é onde seu site vai estar online. Para isso ela precisa ser boa. Quando é ruim, tem cliente que eu recuso por causa da hospedagem. Fala, olha, não trabalha, se você quiser, tem essas outras aqui, mas nessa aqui eu nem ponho a mão. Tem site que eu prefiro pagar para não fazer do que fazer algumas hospedagens. Fotos, às vezes, não tratadas. A gente tem vários formatos de foto na internet, JPEG, PNG. Para o site, o melhor formato é o WebP, porque ele tem muito mais qualidade e é muito mais leve. Então, o seu site abre mais rápido, o seu site tem um desempenho melhor. E, geralmente, poluição visual mesmo. Geralmente, fez um design ali que nada se encaixa, nada combina, e compensa muito mais você fazer de novo, porque senão você vai ficar lembrando daquela ideia que tinha anterior. E você só precisa refazer ela. Tem uma questão que várias áreas têm que trabalhar em conjunto, né? Por exemplo, tem que ter a parte de site, tem que ter a parte de fotografia, tem que ter a parte de vídeo também, porque não adianta você ter um site bem estruturado e visualmente bonito, se tratando de design, e não ter fotos bonitas, não ter vídeos bonitas, né? Então a pessoa tem que trabalhar todo esse espectro de produto para lá no final ela ter o resultado. Ou tô viajando demais? Não, tá não. Uma coisa que hoje acontece muito é a galera usar foto de IA. Cara, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Porque a galera coloca uma foto que todo mundo tá usando parecida,
aí a foto não tem qualidade, a foto não parece com você. Aí vamos supor que você é um dentista e vai atender um cliente que veio do seu site. O seu cliente vai te olhar e falar assim, mas você não era assim não, ué. Pô, não faz sentido nenhum, cara. Paga lá um fotógrafo, tira uma foto boa, tira com seu celular. E o mais massa é que eu acho que a grande maioria não usa nem IAs próprias para fazer esse tipo de geração. Pega uma IA ali com o custo é reduzido, até sem custo nenhum, né? E não, vou gerar umas imagens minhas ali. Porque se tivesse pelo menos uma IA contratada que faz especificamente geração de imagem, Só isso era ok. Geralmente parece um filtro de Instagram. O cara tem o olho claro, sai com o olho branco e um azul na foto. É complicado. Não, mas é muito doido essas questões que você vai pontuando, porque penso que para você são coisas básicas, né? Que o pessoal não faz, e eu falo muito aqui, o básico tem que ser dito, o básico tem que ser feito, né? Porque eu enxergo que tem pessoas que preferem tentar lançar um foguete na lua do que fazer o básico, né? E fazer o complexo antes mesmo do básico. E assim, quando eu crio o meu site, Guilherme, eu tenho formas de eu verificar se eu tô tendo efetividade com aquele site, como é que eu consigo visualizar essas métricas, analisar essas métricas via site, se aquele site realmente está fazendo sentido. Porque eu enxergo o site como um canal de vendas, literalmente, né? Não unicamente sendo o canal, né? Um dos canais, né? Porque pode ter site, pode ter as próprias mídias sociais, o próprio outdoor que você coloca ali na rua, né? Então tem formas de eu saber se realmente o site, especificamente falando, está fazendo sentido para o meu negócio a partir de métricas? Hoje o Google Analytics é o que metrifica isso melhor para você. Vai saber quantas pessoas entraram a partir do seu Google Meu Negócio, por exemplo. Ou se você faz anúncio, existe o pixel das redes sociais, do Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, que você vê quantas pessoas entraram no site, quantas clicaram no botão, qual botão em específico, se o seu site em algum momento tem uma taxa de pessoas evadindo dele muito alta, então às vezes pode ser que seu texto é muito grande, o site não está falando alguma coisa combinando, então você consegue metrificar tudo isso. E velocidade, o site tem que estar rápido, para isso você usa o PageSpeed, que é um site que metrifica se seu site tem acessibilidade, se ele é rápido, se ele carrega rápido, quanto tempo ele demora para carregar no celular ruim, no celular bom, no computador ruim, no computador bom. Então, o básico é isso daí. Mas para você ter uma análise, assim, 100% de como o seu site funciona e o que você precisa mudar nele, porque isso é frequente. Sim. O seu site ele tem que sempre estar se atualizando para o que o mercado digital traz novo e para o que o seu negócio também traz. Então, Pixel é o mais importante e o Google Analytics. E dá para me analisar como um funil, né? Literalmente, né? Por exemplo, eu acho que desde do momento que a pessoa entra no site, é uma parte do funil, até a pessoa scrollar o site, clicar em algum botão no site, é outra parte do funil. Então tem todo esse processo visando um funil de vendas mesmo, né? Isso, todo o processo. Como eu falei, às vezes um botão não é tão efetivo quanto o outro. Às vezes só de trocar a cor dele pro verde, por exemplo, que é o padrão WhatsApp, já resolve isso. Ou mudar a posição dele. Às vezes você colocou ele embaixo de uma foto, você pode colocar embaixo do texto. Ou só excluir ele e deixar em outro lugar. Então, tudo isso tem que ser analisado para que seu site realmente você consiga extrair o máximo que aquele site pode te oferecer. E é muito sobre isso, né? Sobre o comportamento das pessoas, né? Como é que você faz para analisar isso? Porque eu acho que é uma coisa muito subjetiva, né? Analisar comportamentos. É a partir de livros, é a partir de mentorias. Como é que você. Porque que nem esse exemplo que você deu aí, eu acho que é muito importante. Ó, uma simples cor do botão ali pode mudar drasticamente a minha conversão. Isso é comportamento total da pessoa, né? Comportamento total. É psicologia das cores, né? Não sou especialista nisso, quem é o Vitor, Aham. mas essa questão de psicologia vem desde o e-commerce, por exemplo, uma loja virtual. A gente aqui usa o padrão ocidental de e-commerce. É o produto de um lado, a descrição e o botão do outro. No Ocidente é ao contrário. É o produto em cima e a descrição tudo embaixo e o botão tudo embaixo. Então existe já um padrão de comportamento que vem de outras fontes de mídia, de referências. A gente só adaptou isso porque o Brasil é. E eu consigo, de alguma forma, otimizar a parte de tráfego pago para direcionar para o meu site.
e de fato ver se até o próprio tráfego pago está tendo efetividade, porque eu enxergo muito o tráfego pago como assim, tem pessoas que contratam, entre aspas, profissionais que não fazem de forma efetiva a parte de tráfego pago, e no final a pessoa condena o tráfego pago, e não o profissional que não soube fazer o trabalho ali. E o tráfego pago, de alguma forma, potencializa o meu site, ou o meu site que potencializa o tráfego pago? Como é que funciona essa jogada entre as duas coisas? Tráfego pago. O que que ele é? Ele é anúncio, seja em vídeo, seja em fotos, seja em banner, seja no Google, no YouTube, no Instagram, Facebook. E esse anúncio leva para um destino. Seja ele seguir o seu perfil, chegar até o seu site, clicar no botão de WhatsApp. Então, saiu do anúncio, tem um objetivo e esse objetivo vai ser concluído depois. Quando você leva o cliente para o site, você vai entender se o cliente está convertendo bem na primeira etapa, onde é o criativo, onde é o vídeo, a foto que você fez para o anúncio, que ele vai ter uma taxa de quantas pessoas clicaram. Então, eu tive 1.000 acessos, 100 pessoas clicaram. Excelente, é uma taxa excelente. Entrou no site, essas 100 pessoas reduziu para 10 pessoas. Ainda tá bom. Geralmente essa taxa é entre 3% e 7%. Aham. Passou disso, é perfeito. Você está muito bem no mercado. Menos que isso, você tem um erro em algum lugar. Você tem que identificar onde é esse gargalo. Seja no anúncio, talvez o vídeo que você fez, talvez o seu site, e tudo é teste. Então, testa 2 vídeos de formato diferente, testa 2 páginas diferentes, às vezes a cor da página que você queria não combinou, às vezes o seu vídeo, você tá com uma roupa que não combinou tanto, você tá num fundo branco com uma roupa branca, não pegou tanto pro vídeo. Então muda a roupa, mesmo que seja o mesmo texto que você Sim. gravou, o mesmo texto do criativo em imagem ali, mas faça essas alterações que são pequenos detalhes que mudam o comportamento de como as pessoas reagem. É muito massa essa questão, porque é o mesmo conteúdo que você está falando ali, porém de formas diferentes, em estilos diferentes ali, né? Da própria estética mesmo do local, da sua roupa, do local. E é muito sobre teste, né? Primeiramente você vai testar qual que vai ter mais efetividade. Aí a partir do momento que você tem aquele lastro ali de qual tem mais efetividade, até de forma subconsciente na pessoa ali tá, mesmo clicando ali no vídeo específico que a gente está falando aqui, aí sim faz sentido você colocar, investir dinheiro no tráfego pago naquele anúncio ali, né? E uma dúvida que me surgiu aqui, que é uma dúvida pessoal minha. Tem diferença entre o site, especificamente falando, e uma landing page? O site é um site, né? Vamos dizer que o site ele tem 3 formatos diferentes aí. Hoje 4, né? Que hoje ficou muito famoso o quiz também. Um site com meio que gamificado. Você vai respondendo e preenchendo até chegar no checkout, por exemplo. Mas o padrão é landing page, que é uma página com objetivo único, seja clicar no WhatsApp, no endereço, no formulário ou no checkout de produto. Um e-commerce, que seria uma loja, um Mercado Livre da vida, ou um institucional, que geralmente é usado para empresa. O institucional o quê? Eles são várias landing pages dentro dela com objetivos diferentes. Então, em vez de ser só para o WhatsApp, ele tem o WhatsApp, ele tem a rede de contatos, um formulário, talvez um formulário para você mandar um currículo, a história da empresa. Então, esses são os 3 padrões assim de site: institucional, landing page e o e-commerce. Assim, a gente até estava conversando antes aqui de começar o episódio, né? E eu me vi nesse cenário, por exemplo, eu posso ter nas minhas mãos hoje vários produtos e vários serviços aqui com o meu podcast e não estou sabendo aproveitar isso no digital. E acontece muito isso no público que você atende também. Talvez a pessoa desenvolve até um bom site contigo ali, porém ela não consegue otimizar a entrega, seja de um produto ou de um serviço, e fica limitado a só uma ou outra coisa específica. Acontece muito isso, você até vendo isso, você direciona para, ó, você pode ir por esse caminho aqui, ó, pode ter esse produto a mais aqui no seu mercado, na sua empresa. Tem muito disso na grande massa? Tem. Isso tem bastante, isso já teve até na nossa empresa mesmo. Antes a gente pensava só em fazer site, que isso é bacana, a gente gosta disso, é legal, dá dinheiro. Hoje a gente tem vertentes de receita, né? A nossa mentoria, as palestras, mercado de afiliado em ramo de site.
Então, às vezes a gente está focado tanto em uma coisa só que a gente está perdendo faturamento de outras coisas. Vou tentar dar um exemplo para você. Eu tenho um cliente que ele tem uma loja de videogame e ele só vendia os jogos ali físicos, né? E um dia ele falou assim, pô, eu queria fazer alguma coisa no digital, mas tá muito difícil, o site vende bem, mas esse negócio de ficar entregando é chato demais, me dá dinheiro, cuida da minha família, mas é ruim demais. Aí a gente propôs para ele criar um site onde já estariam esses jogos lá dentro, onde a pessoa pagaria um acesso mensal e jogaria os jogos que ele tinha lá. E hoje ele vive só disso, ele vende só esse produto digital. Ele largou a questão de vender o físico e vende o seu acesso ali pro produto digital dele. Nesse cenário eu vejo que muitas pessoas acabam tanto ficando no operacional do negócio, que não veem como gestores do negócio e acaba perdendo essas oportunidades, né? Não enxergando essas oportunidades de mercado, né? É aquela, né? A gente trabalha tanto que não tem tempo de fazer mais dinheiro, né? Essa questão é forte, porque assim, às vezes o empresário ele tá muito focado em uma coisa só, e ele não entende que às vezes você delegar um pouquinho do seu dia, um pouquinho de uma tarefa ou outra, vai fazer seu negócio crescer muito mais do que se você tivesse em todas as etapas dele. Pô, um contador já te ajuda muito. Alguém para gravar vídeo para você já te ajuda mais ainda. Alguém que vai resolver questão de pagamento já melhorou 90% da sua vida. Então, você delegar pequenas coisas para que você possa tomar um café com um amigo que tem uma ideia, ou participar de um evento, conhecer pessoas novas, fazer o network que a galera chama, né? Mas que, assim, são partes fundamentais de um empresário que quer realmente sair da caixinha de só ser um CNPJ. Então, se você conseguir tirar de você demandas que você, na sua cabeça, você acha que é você só que consegue Sim. resolver. Mas ninguém é insubstituível, isso eu te garanto, principalmente na sua empresa. E assim, eu tô passando por essa, entre aspas, dor do crescimento atualmente. Porque é aquela mentalidade, né? Eu faço tão bom que não tem outra pessoa que faça da forma que eu faço ou até melhor, né? Então eu mesmo vou continuar fazendo o que eu faço aqui. Essa parte da edição que eu testei pra você aqui antes da gente gravar. Mas talvez eu delegando isso, talvez não, com certeza eu delegando isso pra alguma outra pessoa, sabendo ser, né, ter esse crivo na contratação ali, eu vou ter uma pessoa que possivelmente vai estar focada só naquilo ali e vai ter uma produção ainda melhor do que a minha. E esse tempo que eu, entre aspas, está sendo um custo operacional para mim, se tratando de tempo, eu vou conseguir, que nem, né? Vou conseguir interagir com possíveis patrocinadores aqui do podcast, eu vou conseguir interagir com pessoas como você, que vai me pontuar ideias, que vai otimizar ainda e potencializar ainda meu negócio. Então é muito dessa mesmo, o receio de delegar funções para outras pessoas, tendo como viés isso, né? A pessoa não vai fazer da forma que eu faço, então é melhor eu nem delegar. E isso é o que prejudica a gente como empresário, né? A gente ficar preso só no operacional, só em tentar sempre resolver tudo. Se você, pô, você me deu o exemplo antes da gente começar aqui que você queria trazer novas vertentes para o seu negócio, para o seu trabalho. E, cara, o simples delegar vai resolver 50% dos problemas. Esses problemas que você resolveu, você tem 50% ali de tempo, de vontade, de cabeça livre ali, vamos dizer assim, de menos gasto de energia mental para poder resolver outras coisas. Consequentemente, vai te deixar muito maior do que você é hoje. Guilherme, agora eu quero que você fale sobre vendas aqui para mim, conversão do seu produto, do seu serviço no mercado. Você consegue aqui abrir para a gente assim o produto que você teve mais retorno financeiramente, falando? Você não precisa falar do valor específico, pode falar até de dígitos, mas eu quero valores aqui. Pessoal, para você entender, o cara aqui eu tive que separar um lugar aqui pro cara pousar o avião do cara quando chegou aqui. A Receita Federal ouvindo isso. Mas assim, você consegue nos passar o cliente que você teve mais conversão ali na ponta? Tá. Eu tenho um cliente que ele lançou um produto que, assim, na época era inovador, porque começou a sair a IA de vídeo, você fazer vídeo, com narração. Sim. Ele criou um sistema onde ele pegava uma IA de voz, uma IA de imagem e uma IA de vídeo. Juntou essas três e criou um produto de
vídeos infantis da Bíblia. É tipo uma Netflix, Sim. só que chamava Feflix. Esses vídeos, esses conteúdos dele, em um mês, gerou R$1 milhão em faturamento. E esse era o primeiro produto que ele estava vendendo no digital. A ideia dele foi sensacional, o público que ele quis atingir é um público recorrente, um público que volta a acessar o produto mensal, que gosta do produto. Então, ele vendeu esse valor e, incrível que pareça, o produto dele custava R$19,90. Então, é um low ticket muito baixo, mas que vendeu numa escala absurda e que foi o que transformou ele hoje num player muito, muito grande, que fatura aí uns 10 milhões mês. Aí, viu? Por isso que eu tive que... Ele já tem participação no faturamento, aí você tira como base. Guilherme, nessa questão do digital em si, é mais sobre escala ou sobre produtos ou serviços high ticket? Como é que você enxerga isso no mercado digital? Isso para mim depende da persona. Vamos supor que, eu e você aqui somos empresários, somos o rosto da empresa. Sim. Então, a nossa persona consegue vender um high ticket tranquilamente. O storytelling que a gente tem por trás da nossa persona. Agora, uma pessoa que evita aparecer, que não gosta de se expor na internet, não necessariamente não vai ganhar dinheiro. Porque o low ticket vai resolver esse problema para ela. Vai vender um produto, um Sim. e-book, uma ideia dela, algo que ela sabe fazer. Por exemplo, eu sei fazer sushi. Cria um produtinho, faz um e-book ali de como fazer o sushi, uma videoaula de 1 hora ensinando a fazer um sushi em específico e vende ele num ticket baixo, R$19,90, R$27,90, R$39,90. Aí a gente entra no que seria a escala. Uma escala de um low ticket, ela começa com um produto baixo e vai para produtos na esteira, né? Order bump, upsell, downsell, que são os produtos que complementam aquele produto. E isso acaba tornando esse produto low ticket para os clientes, os leads, né? Que querem melhorar o que vai receber, acaba transformando num produto de quase um ticket alto, quase um high ticket. Uma coisa não pode anular a outra, né? Você tem que ter a esteira de produto ali nas duas frentes, né, no seu negócio, né? Até visando crescimento de base mesmo, né? De base de produto, de serviço, para lá na frente você ter outro produto e serviço que você consegue, porque assim, penso que tem pessoas que topam pagar um produto com um preço mais baixo, mas tem pessoas também que pelo acesso, né, e pelo conteúdo em si topam pagar um produto ou um serviço num valor, um preço mais alto, né? É onde você começa a formar a sua base ali de clientes para lá no fundo, lá no futuro você ofertar o tipo de produto, né? Para capitalizar mais, Isso. mas se tratando de dinheiro em si. Tem muito profissional que começa com um produto muito baixinho, R$39,90 num curso, por exemplo, de porcelanato. Aí ele tem uma mentoria de porcelanato que é específica para quem quer trabalhar realmente, para quem quer ganhar tanto com isso. E esse produto de R$39,90 já muda para R$997. Depois ele ainda tem um outro método dele mesmo, que vai te custar R$9.990. Então essa esteira, ela pode começar num produto muito baixo, até chegar numa mentoria, em algo específico de 50, 60 mil reais. E não necessariamente você precisa ficar preso no produto único, baixinho o valor, etc. Porque você vai criar um funil de quem são seus clientes. Eu tenho cliente que pode pagar 39, eu tenho cliente que pode pagar 900, eu tenho cliente que pode pagar 9 mil. Então você cria essa esteira de pessoas. E qual que é o seu público maior hoje se tratando de mercado? Que tipo de público você atende hoje com... Tem assim um público específico que você atende com uma porcentagem maior ou não? É mais pulverizado? Na nossa empresa, na questão criação de site, no CNPJ ali em si, nosso maior público hoje é produtor e advogado. Produtor é o cara que vende um e-book, vende um curso, um afiliado, um dropshipping. E o advogado, porque assim, advogado tem bastante no Brasil, né? Sim. E são as pessoas que assim, têm inicialmente mais resultado com relação a estar no Google, a ter um problema, porque todo mundo tem um problema que precisa de um advogado. Às vezes uma aposentadoria, às vezes um acidente de carro, alguma coisa. Então você tem um problema para resolver, o advogado tá ali para isso. Mas o nosso maior público mesmo é o produtor. Aí quando a gente fala do que o Guilherme Monster oferece, aí o nosso maior público são os alunos que a gente tem hoje.
são as pessoas que trabalham com o que a gente trabalha. Hum. Grande parte delas ficaram tão bons com o que fazem que hoje trabalham com a gente. E o restante mudou totalmente a vida, mudou totalmente o que fazia antes, saiu do trabalho. Eu recebo muito depoimento. Pô, Gui, pedi demissão hoje, cara, vai dar certo. Aí me manda mensagem um mês depois: Gui, tô muito feliz, obrigado, glória a Deus e trem arada. E como é que é composto o seu corpo de time hoje da sua empresa? Eu sou, vamos dizer que, a cara da empresa, eu que apareço em criativo, eu que faço reunião com alguns tipos de cliente. O Vitor, o meu sócio, ele é a parte operacional e a gente tem os colaboradores que cada um atua numa área. Um faz um banner, o outro melhora o texto do cliente, o outro implementa isso no site, o outro vem e corrige se ficou alguma coisa errada, até a gente criar essa entrega do site. E tem um dado momento desse processo de construção do site que demanda mais tempo ou não? Cada particularidade desse ponto específico é meio que, sei lá, eu gasto um exemplo, tá? 10 minutos aqui, 10, tem uma média em cada parte de produção, ou tem uma que exige mais tempo e até esforço? Eu acredito que a parte que assim, demanda mais esforço seja a parte de banner. Que a gente precisa entender as cores do cliente, editar as fotos dele, que às vezes não vem numa qualidade muito boa. Então a gente precisa transformar aquilo ali em algo muito bom. O que demanda mais tempo em si é a parte da copy. A gente precisa ler, entender o que o cliente quer expressar e fazer aquilo ali ficar persuasivo, convencer, vender, que é o que o cliente espera do site dele. Não te falo que hoje demora tanto, porque a gente otimizou durante esse tempo de empresa, a gente otimizou bem o que cada um faz para que seja rápido essa entrega. Então, tem site hoje que a gente entrega em 1 hora. Tem site que a gente entrega em 3 dias. Depende muito do que o cliente quer também. Então, a gente meio que criou um sistema, né, para isso funcionar e tem funcionado muito bem. E você que consegue criar, por exemplo, um produto que penso eu que vai ser de um ticket um pouco mais baixo, que é basicamente um site padrão que o próprio cliente consegue contratar de vocês e ele mesmo fazer adequação ali de fotos, de textos. Você consegue otimizar? Ou se sim, você já tem esse produto no mercado, como é que funciona isso? Hoje a gente tem 2 tipos de trabalho, né. Um que o cliente paga pra gente fazer absolutamente tudo. Então a gente edita os banners. Daqui 3 meses ele quer trocar o banner porque ele, sei lá, tá barbudo agora e quer aparecer de barba no site. Então a gente faz essa troca pra ele, ele paga ali uma edição, né, um valor simbólico pra gente fazer essa edição. E tem geralmente o cliente que é dono de loja virtual, ele precisa adicionar um produto, tirar um produto de estoque, então a gente entrega o site pra ele, já com todas as funcionalidades, logística, pagamento, reembolso, as políticas para se adequar ao Google, as imagens tratadas, e a gente entrega também um mini treinamento. Ó, nessa parte aqui você adiciona um produto. Se você quiser trocar o banner, é nessa parte aqui. Então, assim, nada que um vídeo de 2 minutos ali, aquele cliente não consiga fazer isso depois administrando sozinho. E para esses clientes em específico que não tem essa questão do produto no site, eh, como é que é o vínculo, a relação entre vocês e o cliente de formato tempo mesmo? Por exemplo, só ele te contrata hoje e vocês vão prestar novamente o serviço para ele só quando tiver uma atualização no site ou não? É meio que mensalmente, o negócio de vocês é recorrente, tem recorrência, como é que funciona? Tá. A gente tem planos que existem essa recorrência, principalmente para pessoas que mudam muita foto, que mudam muita coisa no site. Mas um cliente normal, vamos dar um exemplo aqui, um dentista. Ele fez o site com a gente, ele não vai precisar de manutenção, ele não vai precisar de pedir pra gente, mudar alguma coisa dentro do site, porque existe um padrão para um site funcionar e funcionar bem. Esse padrão são 7 etapas ali dentro de uma landing page, de um institucional, que fazem com que funcione o site dele. Funcione, eu não falo de estar no ar, mas que funcione a oferta dele para o cliente dele. Então, esse cliente não vai precisar de manutenção nem nada, ele não vai precisar voltar a me pagar outro valor. Só que ele precisa manter esse site no ar. Que aí vem domínio, que é o nome de um site, e hospedagem, que é o servidor onde seu domínio está. Então, tirando esses 2 valores, pra gente ele não precisa pagar nada, só a criação em si.
a não ser que no futuro ele queira fazer uma alteração, alguma coisa, aí ele pode solicitar essa alteração para a gente fazer. Mas tirando isso, é só esses 2 custos que ele tem. E as mídias sociais hoje, principalmente mídias como Instagram, TikTok, elas têm que andar lado a lado com os sites ou meio que são concorrentes? As mídias sociais são concorrentes de sites? Uma coisa leva a outra, não adianta você entrar no perfil, aí o meu perfil é cheio de foto, azul, com carrossel, tudo bonitinho, você entra no site, o site é verde. Parece que eu não tô nem falando Não é com a possível mesma empresa, não é com esse possível que isso profissional. acontece. Acontece, acontece. Isso é uma das coisas que mais acontece, pra te falar a verdade. O site tem que estar combinando, sim, com o seu perfil, com o seu jeito de falar, com as suas fotos, com a ideia que você transmite na sua rede social. Porque hoje a rede social ela é muito forte para tudo, para venda, para comunicação, para exposição do que você é como profissional ou como empresa. Então, não adianta o cara entrar no site que tá verde, sendo que o perfil dele inteirinho é azul. E hoje existe muita questão do golpe na internet. Então as pessoas ficam com receio. Então aquilo ali já tem que combinar para você não parecer que está fazendo alguma coisa errada. O domínio, por exemplo, .com.br é o único domínio no Brasil que exige CPF ou CNPJ. Então existe alguém que é dono dele que tem um CPF ou um CNPJ. Domínios como .online, .com, .xyz, geralmente são domínios que não precisam de nada a não ser do e-mail. Então já não é tão confiável. Então você tem que ter essa confiança do cliente, desde o design, sendo encaixado com o que você faz, o telefone que está lá ser realmente o telefone da empresa, não pode ser um telefone paralelo, um e-mail profissional, já que você já tem uma hospedagem, você consegue um e-mail com o nome do seu site, por exemplo, contato@Guilherme Sandrin. E o domínio.com.br, porque passa credibilidade e também passa credibilidade para a empresa que está te prestando esse serviço. É muito do perfil de cada pessoa, né? De cada pessoa. Mas eu penso que muitos são visuais de fato, né? Então, quando você entra numa página específica de um site, entra numa mídia social da mesma pessoa, empresa, e não casam as informações esteticamente, até nesse formato cor que você falou, a chance de você perder a conversão do cliente ali no final aumenta, né? Então, como a concorrência hoje, independente do setor que a pessoa atua, que a empresa atua, a concorrência é muito forte, né? Qualquer detalhezinho, o possível cliente sai ali da sua página e vai para a do concorrente. Se a do concorrente tiver no padrão, a chance dele converter ali é altíssima, né? Altíssima. Até as fotos que estão dentro do site. A gente está acostumado a ver, por exemplo, a Shein e a Shopee, os modelos geralmente são asiáticos. Existem sites que as pessoas colocam lá, tá vendendo roupa, aí todas as modelos são loiras, do olho azul, e todas parecem que veio por exemplo, da Holanda. A gente tá no Brasil, a pessoa quer ver no site, ela quer ver nos modelos, nos banners, coisas que vão fazer sentido para ela e para a realidade dela. Então, na Shein e Shopee, você vê os asiáticos. No seu site, você tem que ver pessoas que parecem ser brasileiros. Sim. Não adianta você colocar uma pessoa que tem uma etnia totalmente diferente, mesmo que a gente seja um país que tem várias etnias, etc. Mas você tem que combinar o que você está falando com as imagens que você está usando, porque isso pode parecer besteira, mas muda a conversão. Aí já entra a questão até do nicho, né? Do nicho que a pessoa atende. E eu acho que a tendência eu vejo, né, que a tendência do mercado digital, não sei se você vai falar melhor isso para mim, né? E que talvez eu esteja numa bolha que você não está, né? Eu vejo que já tá tendo isso e a tendência é aumentar isso futuramente, se tratando da parte de nicho, né? De conversão se tratando para nicho, quando você cria uma comunidade. Porque não adianta, né? Quando a gente fala de mídia social, a gente ter, sei lá, 1 milhão de seguidor, 2 milhões de seguidor, não converter nem 1% daquilo ali em venda no final, de um produto, de um serviço. Agora, a partir do momento que você tem um nicho, uma comunidade, e você tem lá seus 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, e converte seus 60%, 70%, aí é melhor você nichar ali seu público, ter um público nichado, para no fim você ter uma conversão maior, né? Sim, é um modelo que as pessoas assim, que fazem sucesso na internet usa é o modelo de comunidade, né? Pô, a comunidade do Sobral segue ele por um motivo específico. A sua comunidade te segue por um motivo específico, a minha também. Então, você separar a pessoa que te segue das pessoas que não, talvez nem te conheçam, é o que faz você
reter muito mais atenção, gerar senso de importância para aquele seu cliente, para aquele seu grupo de alunos, para os seus seguidores, e eles sabem que são exclusivos para a pessoa que eles estão comprando alguma coisa. No caso, é você. E Guilherme, agora falando um pouco sobre as tecnologias, especificamente sobre as inteligências artificiais. Elas são uma ferramenta também importantíssima para essa parte web do web design, falando sobre especificamente sobre os sites, até ao ponto de futuramente até substituir esses profissionais da área, ou não? Você não enxerga dessa forma como uma substituição e sim como uma ferramenta que vai ajudar a complementar esses profissionais? Eu acredito que é igual a, por exemplo, o Uber. O táxi não acabou, né? É. Ainda existe táxi aí pelo Brasil. Só que o Uber veio bem mais forte. Quem se adaptou a esse mercado tá aí até hoje trabalhando. Então, a IA é a mesma coisa. A IA, ela veio para substituir aquele cara que não aprende mais. Aquele cara que não se especializa, que não vai atrás de conhecimento novo. E a IA veio para ajudar muito na questão imagem, questão criatividade, otimização do seu tempo, da sua agenda, de criação de um vídeo, talvez, para um criativo. Então, para o web designer, que tem um tempo ali para tirar e estudar a inteligência artificial, ele vai voar no mercado. Mas o que fica com receio e fala, pô, não, a IA vai me substituir. Vai te substituir porque você não quis usar ela para melhorar o seu trabalho. E Guilherme, eu preciso ser grande para ter um web design que construa um bom site para mim, ou eu tenho que construir um site, ter um web design para me tornar grande? Como é que é essa... Você me entendeu, né? Tem duas linhas de raciocínio, porque assim, eu tô te perguntando isso porque o web design, um site bem estruturado, bem elaborado, é só para empresas grandes ou não? Pode ser para autônomos, empresas pequenas, empresas médias, até visando se tornar uma empresa ainda maior. Você não precisa ter rios de dinheiro ou seu Pablo Marçal para ter um site seu, mas você também não pode ser amador demais na hora de fazer seu site. Então, assim, site não é um negócio que nem muito caro, nem muito barato, vamos dizer assim. Porque existem pessoas que fazem site por R$300. Só que realmente aqueles R$300 vão valer de economia de um cara que faz por R$2.000? O web designer hoje ele não é só a beleza, né? É tudo aquilo que a gente conversou de velocidade, de copy, de edição das imagens, de como o cliente se comporta dentro do seu site, o que a gente chama de UX design, que é a experiência do usuário dentro do seu site. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Você não necessariamente precisa do melhor web designer do mundo, mas você precisa de alguém que vai cumprir esses requisitos, seja ele caro ou seja ele barato. E para pessoa que não entende nada, aí fica difícil contratar. Tipo assim, né? Eu falo muito, né? O profissional, o empresário não precisa ser especialista em tudo, porque um especialista que tenta ser especialista em tudo, ele acaba não sendo especialista em nada. Mas determinados setores da nossa empresa, em suma maioria, né, a gente tem que entender pelo menos o básico para saber delegar para uma pessoa que é especialista naquilo, ou até mesmo contratar uma empresa ou uma pessoa autônoma que seja especialista naquilo. Então, como é que esses profissionais que não entendem nada faz para contratar um bom profissional? Assim, o que eles têm que ter de critério de avaliação para contratar um bom profissional nessa parte de web design? Essa questão de você entender para delegar, ela é muito importante porque não dá para você falar assim, pô, pedreiro, você tá fazendo errado se você nunca bateu uma massa. Então, não quer dizer que você tem que ser profissional naquilo, mas você tem que ter conhecimento para poder entender se é bom ou ruim. Para que uma pessoa entenda se o site dela é bom ou ruim, aquele link que eu te falei, do PageSpeed, vai ver a velocidade, a qualidade do site. Uma outra coisa é a hospedagem. Isso tudo você não precisa aprender 100% sobre esse assunto, mas vai no YouTube, pesquisa critérios para que um site seja bom, que você vai ter esse conhecimento lá na hora de decidir quem que você vai contratar. Ou contrata a nossa empresa que facilita pra você. Eu te perguntei do seu corpo de time, né? Mas não te perguntei a questão da sua entrega, a entrega em si do time visando assim a parte física do negócio. Como é que é hoje? Vocês têm escritórios físicos ou é só demanda home office? Como é que é essa interação do time em si com a sua empresa hoje? Isso eu acho que é o que eu mais gosto no nosso trabalho, que é o
estar onde quiser, fazendo o que quiser. Nosso time, assim, nossa empresa em si é formada todo mundo pela geração Z. Então, são pessoas mais novas que não é que não querem, mas elas têm a necessidade de ser diferente. De não estar na mesma mesa todos os dias, de não estar no mesmo escritório. Então, são pessoas que às vezes estão em casa trabalhando, às vezes você vai fazer uma reunião, você tá vendo o fundo é uma praia. Então, isso não tira a credibilidade que eles têm como profissionais. Afinal, eles são pessoas muito boas no que fazem, por isso estão com a gente cada vez crescendo mais. Mas não tem a necessidade de você estar ali preso, fixo num lugar. Que é a maior proposta hoje da nossa empresa, tanto para quem trabalha, para quem estuda com a gente, é isso. Faz o que quiser, onde quiser, da maneira que quiser, só tenha a responsabilidade das suas demandas. Então isso para mim é o primordial, né? E tem vez também que a gente se reúne para poder se ver também, para poder sentar um pouco, porque todo mundo precisa de contato. Viver só de internet é ilusão. A gente precisa desse contato, sim, de estar próximo, de conversar um pouco, de fazer uma reunião. Mas é aquilo, né? A liberdade que o digital te promete, né? Que o digital te vende para que você faça algo diferente da vida. E você foi um dos poucos convidados meus que vieram aqui que realmente está mostrando o valor da geração Z, viu? Porque muitos que vêm aqui falam, mas eles não querem saber de trabalhar, eles não aguentam tanta pressão, qualquer coisinha tá saindo para ir para outra empresa, outro serviço, que é melhor contratar pessoas que já são mais velhas em termos de mercado de trabalho. Aí você vem aqui e me fala que vale a pena investir nessa geração. Antes de eu nascer, Steve Jobs falou que as pessoas que são loucas o suficiente para pensar em mudar o mundo são as que vão mudar. Nossa geração, ela veio com um pensamento muito diferente da geração do meu pai, da geração do meu avô. E o mundo também veio se adaptando para o que essa geração é. Então hoje a gente vê pessoas na internet faturando muito mais que pessoas que estudaram 5, 7 anos ali, uma medicina, um direito. E não quer dizer que você está errado em estudar ou querer trabalhar com a internet. Cada um tem o seu propósito de vida. Só que a nossa geração tem esse costume, essa vontade de não aceitar o normal. E é o que eu mais gosto nessa galera, é porque, assim, eles são loucos mesmo. São loucos pra querer fazer coisas novas, pra desenvolver sites novos, funis novos, jeitos novos de vender na internet. E isso tá sendo maravilhoso pra gente. E agora explica para mim melhor esse termo aqui que você menciona aqui, ó. Web Design Nômade. Você falou um pouco sobre aqui, mas discorra mais pra gente sobre esse termo aí, Nômade. Nômade é uma pessoa que tá acostumada a ficar em lugares diferentes, em tempos diferentes, né? Desde o primórdio da humanidade, nômade era a pessoa que ia para um lugar, comia, acabava a comida, ia para outro, fugia do frio e etc. O nômade hoje, para mim, do digital é o quê? É o cara que não precisa necessariamente estar preso no escritório, ou estar preso no trabalho, ou ficar exclusivamente naquilo que ele faz da vida. Ah, eu sou um médico e eu tenho que estar no meu consultório de segunda a sexta todos os dias. Um médico pode ser um nômade também. Ele pode atender em Uberaba, de repente está atendendo em São Paulo, de repente no Chile. E o meu maior propósito, quando eu vim para essa área do digital, era isso. Eu não, como eu sou da geração Z, eu não quero ficar preso num lugar. Eu odeio a responsabilidade de ter responsabilidade. Então, tá em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, vivendo o que o mundo tem a me oferecer, que não é só o dinheiro, é incrível. Isso é o que realmente faz eu gostar do que a gente trabalha hoje, do que a gente faz hoje. E só para o pessoal entender que não é que você é uma pessoa irresponsável, né? Eu vejo assim, é que você não gosta de ficar preso numa caixinha, literalmente mesmo, né? Somente com ideias e aplicabilidades fixas, né? Padrões ali. Você gosta de ser uma pessoa que é basicamente um pássaro fora de uma gaiola, né? Não um pássaro que fica dentro de uma gaiola só comendo aquele alpiste ali pontualmente durante o dia, né? Então não é que você é um profissional irresponsável, é apenas que você é flexível a ponto de
de ter novas ideias, ter novas experiências, ter novas aplicabilidades ali no setor que você atua. É isso mesmo, né? Exatamente isso. Assim, é muito comum da galera que entende o Nômade como algo irresponsável não entender exatamente como funciona. Porque, assim, eu sou responsável. Eu tenho uma empresa que fatura muito, que tem famílias que dependem dessa empresa, que tem outros profissionais que necessitam hoje da minha empresa para continuar vendendo. Então, não é que eu sou irresponsável, é que a vida aos meus olhos é mais divertida assim. A experiência de estar num lugar diferente, e às vezes você tá trabalhando, tomando café num posto, e passar o dia inteiro naquele posto para depois ir viajar para um outro lugar, não é a falta de responsabilidade, mas que o mundo me oferece ali, a liberdade que ele me oferece, é o que me dá vontade e garra para fazer isso aqui que eu faço muito melhor. Que tem 3 anos que a gente faz isso. A gente, ano passado, ganhou um prêmio, sendo literalmente os melhores no que fazem. Então, se eu fosse responsável, a gente não teria atualmente esse prêmio, e a gente não estava disputando com empresas, assim, pequenas. Tinha empresas que tinham 10 anos acima de mercado que a gente. E a gente ganhou porque a gente é bom no que faz. E a gente gosta do que faz e do nosso jeito. Essa é a parte responsável da minha vida. Eu sou responsável por tudo isso, por todos esses acontecimentos. E não necessariamente eu sou irresponsável com o que a pessoa precisa de mim. E Guilherme, você falou, né, que são 3 anos de mercado, né? E como é que você, se você tem essa visão, como é que você enxerga os 3 próximos anos da Monster Artworks, né? Você já tem estruturas para potencializar e aumentar o seu time, a sua equipe, a sua empresa. Como é que tá a sua visão de futuro? A gente conversou sobre isso antes, né? A gente não é uma empresa grande. São poucas pessoas ali que fazem esse time ser incrível. Só que a minha visão de 3 anos pra cá, pra chegar até onde chegou, mudou muito. Mudou muito. Antes eu gostava muito, eu quero fazer site, fazer site, fazer site, vou ganhar dinheiro com internet, fazer site. Hoje eu quero liberar as pessoas que têm essa criatividade para também ter esse resultado, ter esse estilo de vida, esse estilo de faturamento, poder fazer o que quer e etc. Então, assim, hoje, o maior foco, não falo nem a nossa empresa em si, mas o maior foco, Guilherme Sandrin, é treinar pessoas para que se tornem os próximos monstros da nossa geração aí. E me explica melhor, então, como é que funciona essa parte sua de palestras, treinamentos, mentorias, para formar esses novos profissionais nesse segmento? Antes de ensinar uma pessoa a fazer site, eu gosto de ensinar ela a pensar um pouquinho fora da caixa. Não só na questão design, mas na questão como a vida dela é hoje, qual é o objetivo dela. Você não precisa ficar milionário com a internet, ou fazendo site, ou vendendo produto. Mas vamos supor que você compre o carro que você quer, a casa que você quer, tenha o casamento que você deseja, e tudo isso vai vir pelo financeiro. Então você não precisa ficar, nossa, eu quero ser o Thiago Finch da internet. Você não precisa ficar milionário. Só que se você viver bem e tendo saúde para isso, é o foco principal da sua vida. Não é se matar de trabalhar, mas é trabalhar de forma inteligente. E então, primeiro eu moldo o que essa pessoa tem na cabeça, o objetivo dela, o que ela quer para a vida dela, para depois a gente falar, olha, vamos aqui, eu vou te ensinar agora a fazer um site, eu vou te ensinar a vender um site, eu vou te ensinar onde encontrar o cliente que vai te pagar tanto pelo site. Nosso curso, nossa mentoria é por base disso. Mas antes a pessoa precisa estar pronta para entender que não é só trabalhar, não é só vender, não é só buscar o milionário do digital. Top demais. Guilherme, agora eu gostaria de te fazer uma pergunta muito séria. Essa daqui é a mais séria de todas. Um site bem trabalhado, eficiente, eficaz, realmente vai potencializar a minha conversão de vendas ali na ponta? Depende de 2 fatores. Primeiro, o que vem antes do site. Porque se tudo antes do site estiver ruim, eu posso fazer o melhor site para você que não vai adiantar. Agora, se tudo que você fez antes do site tá excelente e o site que você fez tá excelente também, a média de conversão com um site bom é de pelo menos 40% de quem entra dentro do site. Então, essa é uma média nossa, né? Não sei como funciona em outras empresas, mas a nossa média é essa. 70% de quem viu o anúncio entra no anúncio
desses 70% cai para 40% quem comprou ou quem adquiriu aquilo ali ou quem entrou em contato. Mas isso tudo depende do tipo de negócio, do criativo, de como é. A parte do site em si, ela é muito importante, mas não é a única coisa que define o sucesso que você vai ter. E o pós-site também é importante, por exemplo, a parte comercial da empresa, essa interação que a empresa vai ter com o cliente que veio a partir do site, isso também é importante? Tudo no digital é importante, desde o cara que não comprou, mas deixou o telefone, o e-mail ali, você mandar mensagem, você ter uma automação para isso, eh, o cliente comprou de você, você mandar uma oferta daqui uma semana, ou então perguntar como está o curso, como está o produto e etcétera. Tudo dentro do digital é importante, mesmo que seja mínimo. Eu já vi gente faturando R$ 1 milhão com recuperação de SMS. O SMS que você recebe: "Ô, você esqueceu o produto na loja, tá com desconto de 5% pra você levar agora". Já vi gente faturando R$ 1 milhão com SMS. E é algo que a gente pensa: "Pô, mas será que dá certo?". Não é que dá certo ou não dá certo, é que por que você não testou ainda? Por que você não colocou em prática para que para o seu negócio seja um modelo replicável? Quem faz isso muito bem, na questão e-mail, por exemplo, é a Imaginário. A loja Imaginária, ela vende os produtos ali, você cadastra a sua conta para poder fazer a compra. Durante os todo o resto da sua vida, até você cancelar, toda semana tem alguma coisa muito legal da Imaginária. E aí talvez você nem vai querer comprar aquilo ali, mas tá sempre vindo e você tá sempre pensando: "Pô, aquela loja eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, posso dar um presente". E isso é o que você gera também no seu cliente, com SMS, com o e-mail, com uma recuperação de carrinho. Então, tudo no digital é importante, o antes da venda e o pós a venda também. Essa questão do follow-up é muito importante mesmo, né. É a linha de vender para mais pessoas e vender mais produtos ou serviços para as pessoas que já estão na base, né. Porque penso que, vendo de fora, muitas empresas, muitos empresários, focam mais em vender para pessoas novas e meio que esquece os clientes que já estão na base ali, que você consegue fazer um upsell de produto ou serviço para ele ali, né, e consequentemente aumentar o seu caixa na empresa, né. Quando você já pagou por um cliente estar dentro do seu site, ele já te custou alguma coisa. Quanto mais você conseguir extrair daquele cliente, sem óbvio parecer abusivo, chato e etcétera, quanto mais você conseguir extrair dele com funil, com novos produtos, com demandas diferentes para ele, melhor é para você, porque você já teve um custo daquilo. E quando você consegue esse resultado de venda de um cliente que já é cliente, o seu custo para ter ele é quase mínimo. É, e falta muita intencionalidade das pessoas mesmo, né, porque a nossa atenção hoje é bombardeada com várias informações, então assim, um dos bens mais preciosos que eu enxergo hoje das pessoas é o tempo e a outra é a atenção. Se você não for intencional ao ponto de ofertar o seu produto ou o seu serviço para a pessoa, talvez ela nem saiba que aquilo ali é uma opção que exista no mercado e o foco dela não esteja naquilo ali e você vai perder vendas ali por uma coisa óbvia, né, que cai muito nisso, né, o óbvio precisa ser dito e precisa ser mostrado para as pessoas, né, até para conversão de produtos e serviços para aumentar faturamento de empresas. Então são coisas simples, mas não simplistas, né, Guilherme, que a gente fala assim que e eu acho que acontece muito, Guilherme, assim, eu tenho a percepção que, por exemplo, você fala determinadas coisas, assim, conforme a gente estava conversando aqui antes e agora durante o episódio, que pra ti parece ser muito óbvio isso. Mas assim, você fala pra mim, cara, é muito óbvio pro Guilherme, mas não é tão óbvio pra mim assim, né. Aí assim, você já me passou determinadas informações que eu não sabia, que agora eu não consigo desver mais, né. Eu não consigo desver mais. Então se eu não aplicar, eu vou ser um irresponsável, porque antes eu era um ignorante, né, não sabia nem que aquela informação existia ali na ponta. Agora com essas informações que você me direcionou aqui, se eu não aplicar no meu negócio, eu vou estar sendo um irresponsável como empresário. Então eu acho que é muito disso, né, eu acho que foge muito até da visão do próprio empresário não enxergar aquilo e por não enxergar, ele não aplica, né, porque para ele é uma coisa muito assim, não faz sentido de certa forma, porque eu não vislumbro isso, eu nunca vi isso. Eu acho que é muito disso também, né. É,
Eu acho que esse é o mal do empresário, viu? Aham. Quando você descobre alguma coisa, você começa a vê-la em todos os lugares. O que eu falei, por exemplo, do e-mail. Toda vez que você receber um e-mail, agora você vai lembrar dessa estratégia. E toda vez você vai falar assim, putz, eu podia estar fazendo isso. E você vai chegar e vai fazer. E quando você fizer, você vai converter muito mais. Você vai, por exemplo, a gente falou da questão do botão. Vai chegar um momento que você vai precisar fazer essa análise para você. E você vai entender, pô, realmente o botão verde vende mais do que o botão da cor do meu site em específico. E essa gestão de clientes que vem até mim, como é que. Conta um pouco como é que você faz na sua empresa. Você usa um CRM ou tem uma pessoa que faz essa captação e esse follow-up com os seus clientes, até para o empresário entender aqui, porque assim, tudo é métrica, né? Perguntam, né? Tipo assim, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô no YouTube, eles não estão me cobrando nada para estar lá. Mas eles estão pegando o seu bem mais precioso, que são os seus dados, né? Exato. A partir dos seus dados, eles conseguem te direcionar um anúncio que você vai tender a comprar ali, aí eles ganham com publicidade da empresa. Então, como é que eu faço uma gestão dos meus clientes, até clientes que vieram, não foram clientes, mas estão na minha base, é um CRM que eu uso, é um profissional, é uma IA, como é que você acha que eu tenho mais efetividade nesse cenário? Tá, primeiro ponto é assim, quando algo é grátis na internet, o produto é você. Sim. Lamento dizer, mas isso é a verdade. Então se você, por exemplo, se você usa o Google Meu Negócio, a intenção do Google é que você anuncie nele. Se você não anuncia, você está sendo exposto para pessoas que vão anunciar para você. Então, a gente hoje trabalha 3 sistemas diferentes dentro da nossa empresa. O CRM, ele é super importante, porque eu vou entender quando aquele cliente pode me contratar, por que que ele não me contratou, o que que falta para ele contratar. Então eu vou entender toda a história desse cliente com relação à minha empresa. Segundo hoje existe o SDR, né, é uma pessoa que faz ligação, manda mensagem, atende as pessoas que vieram da sua campanha, seja para o site ou para o WhatsApp, para que passe numa esteira para falar se aquele cliente é um cliente ou ainda não é um cliente. Se ele vai precisar de algo mais em conta ou se ele quer algo melhor, algo mais premium. E o outro é o anúncio, né? É a pessoa chegando pelo seu anúncio ali, eh, passando pelo seu site, tirando as dúvidas, vendo o seu trabalho e etc. Então, assim, o CRM ele é importante porque ele cuida de tudo isso. Eu gosto do CRM porque fica fácil você analisar, o fulano não comprou porque ele vai ter dinheiro só dia 10. Dia 10 o fulano recebeu mensagem, falando: "Ó, você lembra que a gente conversou sobre isso? Bora começar? Você tá pronto? Ah, não posso, eu vou ter que esperar até dia 20". Dia 19 manda mensagem: "Ó, fulano, dia 20 a gente falou que ia começar, tem uma proposta aqui pra você, pra gente fechar hoje e amanhã fazer o pagamento". Então tem formas de você analisar o comportamento do cliente e ter um resultado baseado nas respostas dele, né. E o CRM tá aí pra isso. Boa. Guilherme, gostou do papo? Maravilhoso. Achou que fluiu bem? Foi um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela nossa conversa antes e durante, e você pode ter certeza que com as coisas que a gente conversou antes, seu negócio, seu podcast, você como pessoa vai mudar bastante. Boa, mas antes da gente ir para a mensagem final, agora eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui, que é a câmera que está direcionada para você, e passasse só as mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Instagram é guilherme.monster e é só isso aí que eu tenho, viu. É o Instagram e tem meu site, tá tudo lá no minha bio, você vai ver, é maravilhosa. Entra lá na bio do Guilherme lá, que tem um link que já vai direcionar para o site dele, que aí ele tem os leques de produtos das empresas, da empresa dele. Desde de produção de site, as mentorias, eu dei uma pesquisada lá. Curso, tem bastante produto na minha esteira. Guilherme, agora eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, principalmente para as pessoas que são autônomas, os empresários em si, que têm empresas pequenas, médias e grandes, que não veem ainda, não enxergam nessa parte do profissional do web design como um investimento, e sim como custo. Não veem ROI ainda, que é o retorno sobre o investimento. Você consegue deixar uma mensagem final para esse público? Pro cara que não vê vantagem, o seu concorrente tá vendo. O seu concorrente tá fazendo, tá ganhando mais dinheiro que você,
E você principalmente está deixando dinheiro para as outras empresas. Se você não se adaptar ao que o web designer faz, a que um gestor de tráfego faz, felizmente sua empresa vai ficar para trás. Hoje o Google, o TikTok, o Instagram e o Facebook são as ferramentas mais poderosas de conversão, seja de negócio, seja de produto. Então, olhe o seu negócio de fora e se pergunta assim, como que as pessoas iam me achar se pesquisar meu nome na internet? O que vai aparecer? Vai aparecer meu site, vai aparecer meu telefone, vai aparecer o meu Google Meu Negócio. Então, assim, pensa como se você fosse o seu cliente. Eu preciso do produto X. Como que eu vou pesquisar isso? Você vai aparecer no shopping do Google, você vai aparecer no Google Meu Negócio, você vai aparecer no Instagram, seu site vai aparecer em todos eles. E quanto mais informação você dá, por exemplo, para o Google, mais recomendado você vai ser. Então, seu Google Meu Negócio precisa de um site, precisa ter um telefone, precisa ter as redes sociais, ele precisa estar completo para que as pessoas te encontrem. Porque o Google só recomenda pessoas que cumprem os requisitos deles. Sim. Então, se você não faz isso, seu cliente está fazendo. Você vai ficar para trás. E mercado é grande demais e não perdoa erro, né? Boa. Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o convite em vir participar aqui do Sério Mas Nem Tanto podcast. Com certeza, bons frutos irão sair desse nosso episódio de hoje aqui, como empresa, como essa parte mesmo de criação de sites, essa parte de tecnologias no digital em si. Penso que eu tenho muito a agregar para ti, você tem muito a agregar para mim também, como empresas aí parceiras. E para você que chegou até aqui já sabe, curta esse nosso episódio de hoje, caso você ainda não tenha curtido, dá um clique aí no botão logo abaixo, botão curtir. Se inscreva no canal do Sério Mas Nem Tanto podcast aqui no YouTube. É muito importante você se inscrever aqui no canal do Sério Mas Nem Tanto. Compartilhe esse episódio para mais pessoas que precisam saber sobre essa parte web design, para criar e potencializar ainda mais o seu site, a sua empresa no digital. E comenta aqui o que você achou desse nosso episódio sensacional hoje, gravado com o Guilherme. E se tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu irei te responder. O Guilherme também se propõe a responder aqui. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta aqui no Sério Mas Nem Tanto podcast no YouTube. Então te vejo até o próximo episódio, fique com Deus e tchau, tchau.